Olá, alunos! Vamos corrigir nossa atividade da semana passada. Essas questões eu falei que não precisava copiar no caderno, porque são muito grandes, certo? Então, bora lá. Sexta questão. O Ministério da Saúde e as unidades federais promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade de estoque nos serviços hemoterápicos. Em 2010, foram recolhidos dados sobre os números de doadores e o número de habitantes de cada região, conforme o seguinte quadro. Ou seja, a questão está falando sobre doador de sangue. É preciso manter uma quantidade constante de sangue, por causa que quando ocorrem os acidentes, nunca se sabe quando vai precisar desse sangue, né? Então tem que ter uma quantidade certa, porque senão pode ter casos de acidentes que daí vai faltar sangue e aí a pessoa morre, né? Então, a taxa de doação de sangue em 2010. Na região Nordeste, foram 820 mil doadores, sendo que são 53 milhões de habitantes. Então, apenas 1,5% da região Nordeste doa sangue. A mesma coisa com a Norte. A Sudeste é 1,9%, o Centro-Oeste 2,6% e o Sul 2,5%. O Sul e Centro-Oeste é um pouquinho a mais, né? Mas ainda é muito pouco. Os resultados obtidos permitiram que estados, municípios e governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas. O que está falando isso aí? Está falando que quando é muito pouquinho, ele vai ter que intensificar a campanha, ou seja, fazer propaganda, fazer mais assim projetos para que levem as pessoas a doar sangue, né? Então, a campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual dos doadores fosse menor ou igual à do país. Então, a do país é 1,9. A questão está perguntando assim, tem que intensificar essas campanhas em quais regiões? Nas regiões que for menor ou igual ao do país. Então, é justamente essas três que eu marquei, ó. Vai ser a região Norte, a Nordeste e a Sudeste. Porque elas, aqui, ó, a Sudeste está igual ao do país. E a Nordeste e Norte está menor ainda. Então, essas três a gente vai ter que... A gente não, né? O governo vai ter que intensificar as suas campanhas. Então, qual a resposta? Nordeste, Norte e Sudeste. Norte, Nordeste e Sudeste. Letra B, certo? Questão 9. O câncer é uma patologia que pode atacar diversas partes do organismo. Não possui sintomas específicos e pode ser detectado em vários estágios de evolução. As causas do câncer podem ser externas, então relacionadas ao meio ambiente, aos hábitos e aos costumes, ou seja, quem bebe muito, quem fuma muito, ou internas ao organismo, na maioria das vezes geneticamente predeterminadas, certo? Então, de 80% a 90% dos casos de câncer são causados por fatores externos, como cigarro, causa do câncer do pulmão. Os fumantes têm 10 vezes mais chance de desenvolver câncer de pulmão do que os não fumantes. A exposição excessiva ao sol, que causa o câncer de pele, e alguns vírus causam a leucemia. Então, é para observar as informações no gráfico e responder. Então, bora olhar aqui o gráfico que está dizendo. Qual é o meu título? Estimativa para os novos casos de câncer no Brasil em 2016. Então, esse aqui está falando os novos tipos de câncer que irão aparecer em 2016. Ou seja, essa tabela foi feita antes de 2016, tá vendo? Então, aqui a fonte é qual? inca.gov.br. Se você acessar esse site, vai lá, tá explicando melhor sobre essas doenças, certo? Aqui foi acesso em 21 de janeiro de 2016. Letra A. Estima-se que em 2016 os homens terão a maioria diagnosticado com algum tipo de câncer. Quais são esses tipos? Vamos olhar de novo o gráfico. A parte vermelha está falando das mulheres e a parte laranja dos homens. E aqui, ó, estômago, as mulheres vão ter 7.600, já os homens, 12.920 homens vão ter, isso é uma estimativa, viu, gente? Câncer de estômago. Então,
Em 2016, os homens serão a maioria diagnosticada por alguns tipos de câncer. Então, quais desses cânceres, não sei nem falar cânceres, eu acho que é cânceres. Qual desses os homens vão ter mais do que as mulheres? Por exemplo, o estômago aqui, ó, tá vendo? O homem é o maior. Então, o estômago é 1. Bexiga, a maioria também é um homem. Esôfago, homem também. O de pele, as mulheres é bem mais. Tá vendo, ó? O vermelho é bem maior do que o laranja. O pulmão, as mulheres são minoria. Então, também. Cólon e reto. Olha, as mulheres é um pouquinho maior, mas é também. E olha a tireoide, como as mulheres têm mais disposição do que os homens. Então, os que os homens são a maioria é estômago, bexiga, esôfago e pulmão, certo? Essa é a resposta da letra A. Aqui, ó, estômago, bexiga, esôfago e pulmão. Na letra B, tá perguntando assim, ó, qual a estimativa de novos cânceres de pulmão? Então, eu vou querer saber o do pulmão apenas em 2000, que serão diagnosticadas no Brasil em 2016. Então, basta eu somar aqui os de mulheres com os de homens. Bora lá? Então, se eu somar 10.890 mais 17.330, vou fazer aqui no papel a parte. 10.890 mais 17.330. 0 mais 0, 0. 9 mais 3, 10, 11, 12. 12. 8 mais 3, 11. Mais 1, 12 também. 7 mais 1, 8. 1 mais 1, 2. Então, vai ser quantos novos casos? 28.220 novos casos de pulmão, câncer de pulmão. Letra C. Na letra C envolve porcentagem. Porcentagem estudou no passado. Espero que vocês lembrem. Da estimativa de novos casos de câncer de bexiga. Cadê a bexiga? Aqui, ó. Que serão diagnosticados no Brasil. Qual o percentual aproximado de homens? Então, para eu saber de homens, porcentagem, percentual, porcentagem, a gente tem que saber o total. Então, eu vou primeiro somar 2.470 mais 3.200, mais 7.200. Vamos lá? Aqui, ó. 2.470 são mulheres, 7.200 são homens. Então, o total é 9.670. Então, eu vou fazer o cálculo de porcentagem. Isso é muito importante, vocês vão precisar sempre disso, tá? Aprendam a fazer a porcentagem, caso vocês tenham esquecido. 9.670 corresponde a 100%. 7.200 corresponde a X%. Então, eu faço uma regra de 3. Eu multiplico 9.670 vezes X. E depois eu multiplico 7.200 vezes 100. Tem que ser iguais, certo? Então, eu vou estar multiplicando aqui, eu vou passar dividindo 7.200 vezes 100 e vou dividir aqui, ó. Vai dar quanto? Fazer o cálculo, vai dar mais ou menos aí, ó, 74,45%. Essa é a minha resposta, tá bom? Vamos lá para a questão 11. De grandes, pesados e restritos a um pequeno grupo de privilegiados, os aparelhos celulares passam a ser uma grande fonte de universalização de tecnologia. Atualmente, em média, temos no Brasil mais de um celular por habitante. O que isso significa? Tem pessoas que têm mais de um celular, tem 2 celulares, às vezes um para o trabalho, um para o pessoal, certo? De acordo com o gráfico, tá falando assim, ó, o número de habitantes é 100, certo? Então, para 100 pessoas aqui, ó, de 100 pessoas, a cada 100 pessoas, em 2007, a cada 100 pessoas, apenas 63 tinha. Então, 40%, quase 40% não tinha celular, certo? Já em 2008, 78,3% tem celular. Então, essa pequena porcentagem aqui não tem. Isso são aproximações, né, gente? Eu sei que
Tem gente que tem celular, tem gente que não tem, mas já teve, né? Então, às vezes quebra. Então, isso são aproximações, tá bom? Então, a partir de 2010, 100% da população tinha celular. A cada 100 pessoas, 103 tinha celular. Ou seja, tinha gente que tinha mais de um celular, né? É claro. E olha, em 2014, a cada 100 pessoas, 138 tinha celular. Ou seja, mais pessoas ainda. Ou seja, 38 pessoas a cada 100 tinha 2 celulares. Olha só que evolução. Então, imagina em 2021, quanto é que não deve estar, né? Esse gráfico. Letra A. Em qual ano o Brasil ultrapassou, em média, a marca de mais de um celular por brasileiro? É claro que foi em 2010. Aqui, ó. Em 2010, a cada 100, 103 tinha celular. Letra B. Em quais anos consecutivos ocorreu a maior variação do número de celulares? Ou seja, para a gente saber de variação, a gente tem que fazer cálculo. Que cálculo é esse? De 63, ele pulou para 78. De 78, ele pulou para 89. 89 pulou para 103. Então, quando a gente for fazer os cálculos, é claro que eu já fiz aqui, porque eu sou muito esperta. Eu acho que vocês também já fizeram, né? Então, eu fiz assim, ó. 2007 a 2008, eu falei agora, né? Que era pulou de 63 para 78. Então, aumentou 14,7. Fazendo esse cálculo de subtração do maior pelo menor, a gente vai achar 2008 até 2009, 11,2. 2009 a 2010, 13,9. De 2010 a 2011, 18,8. Então, quando a gente fizer todos os cálculos, 2010 a letra é a resposta da A, viu? Então, quando a gente fizer todos esses cálculos, qual foi os anos que teve o maior aumento? Foi em 2010 a 2011, e 2007 a 2008, e 2009 até 2010. Essa é a resposta. A questão 12 eu achei muito interessante. Fala sobre as bactérias, caiu no Enem. Então, um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias. Então, pode ser qualquer tipo de bactéria aí, 1 e 2, em um ambiente de cultura. Iniciando, existe 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 da espécie 2. O gráfico representa as quantidades de bactérias em cada espécie. O que significa isso? Na segunda, tinha a bactéria 1, 350. Já na terça, aumentou para 800. E na quarta, para 1.450. O que significa isso? Que as bactérias começaram a se reproduzir. Só que por algum motivo, na quinta, tinha 1.450, caiu para 650. O que aconteceu? Eu não sei, porque eu não estudo biologia. Teve algum problema aí, né? Que elas acabaram diminuindo. Algumas morreram, né? Enquanto a outra diminuiu no começo, mas depois ela foi aumentando, diminuiu depois. Então, isso aí quem estuda é a parte da biologia, tá? Vamos ver só a matemática da coisa. Em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias foi a máxima? Então, qual dia tinha mais bactérias? Como é que a gente vai fazer? Fazer os cálculos de todos os dias. Segunda-feira tinha 350 mais 1.250. Na terça, tinha 800 mais 1.100. Na quarta, 300 mais 1.000. Então, você vai somar. Quinta, 650 mais 850. Sexta, esse mais esse. Sábado, esse mais esse. Domingo, esse mais esse. Então, qual dia tinha mais bactérias? Vocês acham que foi que dia? Já fiz os cálculos também. Então, aqui tá todos os cálculos, se você quiser verificar pelos seus aí. Mas são cálculos fáceis também, né? Então, o dia que teve mais foi na terça-feira. 1.900 bactérias. Certo? Fácil essa, né? Olha só a matemática no esporte. Porque matemática está em tudo, não é mesmo? Vamos lá. 14. O gráfico representa as cestas convertidas por uma equipe em que uma partida de basquete, de acordo com a pontuação. Então, cestas que essa equipe fez, né? De 2 pontos, ela fez esse tantão, ó, 60%. As de 3, ela fez esse pouco, e as cestas de 1 ponto, esse pouquinho. Então, a letra A é bem fácil. De quantos pontos foi a maior parte das cestas de equipe? Cestas de 2 pontos. Então, a maioria que eles marcou
foi, a maioria que eles marcaram foi cestas de 2 pontos, certo? Na letra B, sabendo que essa equipe converteu 40 cestas ao todo. A toda eles fizeram 40 cestas. Então, qual foi a pontuação obtida na partida? Então, se você sabe que 60% de 40 foi 2, 25% de 40 foi 3 e 15% de 40 foi 1, a gente multiplica, faz essas porcentagens aí e a gente vai descobrir, certo? Vamos lá. Quando eu falo 60% de uma coisa, esse de na matemática geralmente significa multiplicação. Então, bora lá. 60% de 40 vai ser o quê? 60 sobre 100 vezes 40. 60 vezes 40, eu já posso simplificar aqui de cara, ó. Esse com esse e esse com esse. Então, 6 vezes 4, 24. Eles fizeram 24 cestas de 2 pontos. Então, 24 de 2 pontos. Já a gente vai utilizar esse. 25% de 40, eu vou fazer o quê? Multiplicar. 25 sobre 100 vezes 40, igual. Eu já simplifico aqui. 25 vezes 4 é 100. 100 dividido por 10 é igual a 10. Eles fizeram 10 cestas de 3 pontos, ok? 15% de 40, 15 sobre 100 vezes 40, igual, simplifico aqui. 15 vezes 4 vai dar 60, 60 dividido por 10 é igual a 6, 6 cestas de 1 ponto, um pontinho. Então, eu vou te perguntar aqui, ó. Se ele fez 24 de 2, tá vendo de novo? Multiplicando. Então, 24 vezes 2, 48 pontos aqui, ó. 10 de 30, 10 vezes 3, 30 pontos. 6 de 1, 6 pontinhos. Vamos somar aqui, ó. 48 mais 30 mais 6. 8 mais 6 vai dar 14, vai 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. Então, quantos pontos ele fez? Resposta. Resposta, eles fizeram 84 pontos. E aqui, qual é a resposta desse? De quantos pontos foi a maior parte das cestas? Já esqueci, gente. De cesta de 2 pontos. Aqui a gente pode ver direitinho, ó. Ele fez 48 pontos com as cestas de 2 pontos, 30 pontinhos com as de 3 e 6 pontos com a de 1. Certo? Então, é isso. Falta a questão 16. Vamos lá. A questão 16 envolve uma pirâmide etária. E a pirâmide etária, como eu falei no vídeo da aula... Ai, ele está incomodando. Pronto. Envolve 2 variáveis. As variáveis de homens e mulheres e as variáveis de idade, certo? Então, aqui tá falando a população residente na Bahia. Nós, baianos, né? Como está aí a faixa etária? Em que ano? 2016 também. Então, quais faixas etárias possuem entre 640 mil e 650 mil indivíduos nos homens? Então, eu vou olhar esse ou esse aqui, ó. Homens de 650 a 640. Então, eu vou olhar que o maior de todos é aqui, tá quase 700, tá vendo? Então, não é esse. Esse aqui tá um pouquinho a mais da metade, porque aqui é 650, né? Então, vai ser mais ou menos igual esse aqui e esse aqui, né, ó. 25 a 29, 20 a 24. Letra B. Na faixa etária de 0 a 4 anos, essa faixa etária aqui, tem mais homens ou mulheres? Então, homens tem 500 e pouquinho aqui, e aqui é 500 e pouquinho menos ainda. Então, tem mais do que homens. E na faixa etária entre 60 e 64? 60 ou 64 é aqui, né, ó. Tem mais homens ou tem mais mulheres? Tem mais mulheres, tá vendo que aqui é o 2, tem 2 barrinhas aqui, ó.
e para. Aqui tem 2 barrinhas e tem um pouquinho aqui a mais. Então, aqui tem mais o que? Mulheres nessa faixa etária. E na letra C pergunta assim, aproximadamente quantas pessoas são da mesma faixa etária que você? Então, eu tenho 28 anos, 27 e pouco, né? Quase 28. Então, as mulheres aqui, ó, de 25 a 29, olha o tanto de gente da mesma idade que eu. Quase 700 mil pessoas. Milhões de pessoas da minha idade que eu. Vou escrever aqui aqui a resposta da A, 25 a 29, 20 a 24. Resposta da B, homens, para a primeira pergunta. E a que são os bebezinhos, tem mais homens. E mulheres, tem senhoras, tem mais senhoras, tá? E a letra C, a pergunta é o que? A minha faixa etária. A minha faixa etária tem uns, vou botar aqui uns 680 milhões. 1000 ou milhões? Eu vou fazer uma pesquisa, para vocês vão pesquisar para mim. 1000 habitantes. Da minha idade, aí vocês vão olhar da idade de vocês. Eu tenho 27 a 28 anos. Eu estou na faixa etária de 25 a 29. Vocês, eu vou ser de acordo com a idade de vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode estar me mandando suas dúvidas. Tchau, tchau.